É com pesar que eu faço esse vídeo. A notícia é péssima, talvez uma das piores, se não for a pior que a gente já deu nesse canal, porque embora muita coisa ruim acontece, simbologias, né, que inclusive prejudica muito o nosso lado espiritual, e a gente vem mostrando isso vídeo após vídeo. Porém, meus irmãos, aqui é um ataque à massa, né, inteira. Vem um golpe comunista aí, é fato, todos os passos estão sendo dados para isso, leis arbitrárias sendo criadas, a mídia totalmente comprada e vendida segurando as narrativas e os poderes totalmente aparelhados trabalhando contra o povo e não a favor dele. A vontade popular sendo destruída e esmagada, e com as narrativas da mídia, as pessoas parecem que voltaram ao tempo que não existia a comunicação, que não tinha os portais de informação. Porque embora tenha pessoas como eu, como vocês falando, esses vídeos não são entregues à maioria dessas pessoas. Então é como se elas tivessem voltado ao passado, onde as narrativas da mídia é o que se tinha como verdade. Nós estamos regredindo e nós sabíamos que isso ia acontecer. Quando eu critiquei aqui o governo Bolsonaro durante o mandato dele, é porque eu sabia o canalha que ele era. E que um canalha como ele precisava ser cobrado para que com as cobranças, você já deve ter ouvido o ditado que por causa de um grito se perde uma boiada, era esse o caso aqui. Era preciso cobrar ele. E ele deixou claro que era um governo fraco e que o povo poderia cobrar e direcioná-lo para o lado certo, quando ele logo no início mesmo do mandato mandou os seus deputados ir lá para a China pegar aquele sistema de reconhecimento facial para trazer aqui para o Brasil. E aí muitos desses deputados abriram o bico e disseram, não, foi o próprio presidente que pediu. E ele, obviamente, né, como viu a repercussão negativa que aquilo tinha, até o próprio Olavo de Carvalho reclamou muito, né, sobre aquilo. Aí ele regrediu, disse, não, eu não falei com ninguém não, e ficou a palavra dele contra as de alguns deputados que foram literalmente lixados moralmente. Pra mim aquele episódio mostrou que precisávamos ficar cobrando. Aí é óbvio, né, que aqueles jornalistas pagos, que hoje estão pagando um preço muito caro, os cabos eleitorais partiram pra cima pra dizer que quem estava cobrando é porque era new esquerda, queria a volta do PT e etc, etc. Quando na verdade os sucessivos erros do governo trariam o PT de volta, como inclusive o primeiro grande passo foi permitir que o Lula saísse da cadeia. Um presidente, meu irmão, ele tem total influência e poder para impedir que aquilo ali acontecesse, mas ele não o fez. Não o fez e ainda defendeu, dizendo que, olha, se tem que voltar para soltar o Lula, que solte, ou todo mundo é culpado do que é acusado. No caso do Lula, ele era. Só para você ter uma noção do que eu tô falando, aquela operação da Lava Jato, as provas não foram obtidas apenas, né, por investigadores brasileiros aqui. Foi uma cooperação entre Estados Unidos e Suíça, trocando ali as informações para juntar essas provas que esses bandos de vagabundo de fato devia. E que o Lula precisava estar preso, ele era o cabeça do negócio. Não foi uma coisa por acaso, como eles estão querendo fazer. O Dias Toffoli, inclusive, né, esse é o tema do vídeo, chegou através de mim, primeiramente por Elia Passos, mas várias pessoas mandaram, então eu agradeço muito. Não é claro que um assunto como esse ia bombar aqui no canal. Então tá aqui, ó, Toffoli anula prova e diz que prisão de Lula foi erro histórico. O ministro do STF, Dias Toffoli, decidiu hoje anular todas as provas obtidas a partir de delações da Odebrecht e considerou a prisão de Lula, do PT, um dos maiores erros judiciários da história do país. Então aqui a briga agora não é mais para ver se as provas de fato, porque já foi analisada, as provas são verdadeiras, elas não são falsas. Aí eles vão agora anular pela forma que conseguiram essas provas. Você tá entendendo, meu irmão, o absurdo? É como se você chegasse, né, e filmasse alguém ali tirando a vida do teu pai, por exemplo. Ó, o cara tirou a vida do meu pai aqui, eu filmei, ele é o culpado. Tá, cadê as provas? Tá aqui a filmagem. Ah, meu amigo, eu não vou aceitar essa filmagem não. Por que você pediu ao bandido pra filmar ele? Não, eu filmei sem ele ver. Ah, então essas provas aqui não podem ser aceitas. Isso aqui, meu irmão, é um tapa na cara da sociedade. Ao mesmo tempo você vê pessoas sendo banidas por fazer críticas sociais, por fazer piadas, como é o caso de Léo Lins, tendo todas as suas redes canceladas, a mídia segurando a narrativa que tem que fazer assim mesmo. E você tá vendo aqui o comunismo, porque é isso que acontece em um país comunista. É exatamente assim. Vá lá pra China e faça o teste, por exemplo. Vá lá e coloque que o governo não presta.
para você ver o que acontece com você. Vá para Venezuela, faça isso. Vá para Cuba, faça isso, e você vai entender o que é que acontece. O Brasil não era assim, mas ele está se tornando a cada dia que passa pelo aparelhamento do Estado com os poderes. É isso que você está vendo aqui. Veja, você tem um ministro dizendo isso aqui, ó, foi ele que falou isso. Tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra a lei, né? Isso aqui quem falou? O Dias Toffoli. O ministro disse que agentes se valeram de verdadeira tortura psicológica, um pau de arara do século XXI para obter provas contra inocentes, como já tinha dito em julgamento anterior. Veja, como é que a pessoa é inocente e você consegue uma prova contra essa pessoa? Não se arranja prova contra inocente porque ela é inocente. Eu não vou conseguir provar nada se de fato você for inocente ou não, família. Você vê que nem lógica, parece um bando de louco, né? Escrevendo para outros loucos lerem. Não se consegue prova contra inocente. Porque nem usar que as provas são falsas. Olha aqui, essa prova, ele não fez isso. Isso aqui ele não fez. Ele fez sim. Ele fez, foi analisado, foi julgado, fez. Ah, mas a forma que conseguiu não é legítima. É o que eles estão alegando aqui. Então, meus irmãos, a Globo, a UOL aqui, né, fez uma matéria extensa, parece um livro, né? Para tentar ludibriar você, para arranjar argumentos. E é esse tipo aqui. As provas foram conseguidas com um pau de arara de 2021. O que foi? Fazendo pergunta. Nós temos inclusive, né, o depoimento do Lula e ele, não sei. Mas você tem. Aí. Não tem pau de arara ali, não tem tortura ali. Simplesmente foi confrontado com dados. Olha aqui, ó, tá o dado aqui. Cadê? Você tá aqui com isso aqui, é seu. E aí? Não, não é meu não. É seu, tem seu nome, tá aqui, ó. Você recebeu. E os caras estão anulando. E isso tudo tá sendo feito debaixo dos nossos olhos, meus irmãos. É por isso que eu digo a vocês, o Brasil ele vai piorar muito. O meu intuito de fazer esse vídeo não foi avisar você que o Toffoli fez isso. Não é porque você já sabe, você sabe ler. Você não precisa de mim para ler uma página para você. Mas eu fiz esse vídeo para você entender que o Brasil vai ser a cabeça do comunismo. A ideia sempre foi essa. A USAL, né, que foi ridicularizada ali, porque Cabo Daciolo colocou, inclusive, de uma forma muito tosca, né? Mas o Fórum de São Paulo ele foi criado para isso. O Brasil deveria chefiar esse movimento, porque basta você olhar o Google Maps, dá um Google Maps aí, dá uma olhada, né, no tamanho do Brasil. É um continente, meu amigo. É muita riqueza aqui. Se você quer financiar um projeto desse, se você tem em mente disso, você precisa de um país como o Brasil, que tem tudo ali, tudo que você precisa tem ali. Então ele precisa chefiar. É preciso que a liderança esteja ali. Você acha que a presença do Maduro aqui foi por acaso? Não foi. Eles estão vendo, meus irmãos, cada coisa, né? Colocando ela nos eixos. Você vê aí, meu irmão, olha aí, ó, o tamanho ó, dos países. Preste atenção nisso, porque não é brincadeira. É um país continental. O primeiro passo que você faz para você dominar uma população é primeiramente censurar a informação, que é o que está sendo feito. Os vídeos hoje, né? O pessoal do MBL mesmo tá se ferrando aí. Os vídeos deles não bombam, não interessa, tá levando cacete, tapa na cara. Não bombam mais porque o algoritmo não entrega. É porque a plataforma não presta que ela faz isso? Não. Veja que não é só o YouTube. Todas as plataformas estão agindo dessa forma. Por quê? Porque esses caras querem que assim seja. Então é um ponto. Eles censuraram a rede, acusaram as redes de um monte de coisa. Ameaçaram, inclusive, de tornar impossível o negócio dos caras aqui no país. Ou você acha que essa história de criar leis para regular a internet era pro nosso bem? Não, na verdade aquilo ali é uma forma de ameaçar as redes para que elas se dobrem, né? E passe a ajudar aqueles vassalos que falam bem do governo. Tem vários canais aqui que você vai no conteúdo e você diz, meu Deus, como é que um canal desse tá dando audiência? E aí é duas formas. O PT, né, metendo dinheiro nesses caras para impulsionar os canais desses caras, e o próprio algoritmo favorecendo também, já que qualquer coisa que você disse que é contra já beira ser algo criminoso, porque as leis foram criadas assim. E a plataforma não tem culpa se no nosso país está sendo criado esse tipo de lei. Você hoje tem grupo de pessoas que são acima dos outros, são privilegiados, é porque no seu país foi assim, em outros não é. Então é liberado os discursos que sejam contra, porque não é contra pessoas, é contra decisões, é contra comportamentos. A plataforma não tem outra escolha, a não ser seguir as regras de cada país tem a sua diretriz.
Cada país tem as suas leis. E aí, o YouTube, no caso, o YouTube Brasil, tem as suas diretrizes, o Facebook e todas as redes que estão aí. Elas não têm culpa. A culpa, de fato, meus irmãos, é nossa, que foi permitindo que esses caras vão aí avançando e tá aí. Aí o primeiro passo foi dado. Veja se eu tô errado, tô exagerando. O primeiro passo foi dado. Proibir a informação, já que esse, né, foi o principal motivo de o Lula ter ido parar nas grades. Uma operação que envolveu Suíça, Estados Unidos, Brasil, né, hoje é taxada como uma coisa ilegal. Arranjaram as provas, tá tudo provado, as contas dos caras, tudo lá. Não, mas vocês arrumaram de uma forma errada. Você sabe como está o nosso Olimpo, né? Eu prefiro usar esse nome para não usar o outro que vocês sabem o que é, né? Mas tem os deuses do Olimpo. Você sabendo que essa atual configuração dos deuses do Olimpo é do jeito que é, você acha que dava para seguir todos os tramitezinhos legais? Você acha que dava? O importante é ter pegado os crimes dos caras, as contas, os bens que eles receberam de forma ilegal, criminosa. Tá comprovado, então dane-se. Mas não, eu vou cancelar. Mas as provas são reais, dane-se, eu vou comprovar aqui. Então, meus irmãos, eu tenho dito pra vocês, não sei como é que eu vou fazer isso. Eu quero muito sair do país, quero ir pro Paraguai. Eu não sei como é que eu vou fazer. Não sei se a gente devia fazer um grupo aqui, montar uma galera e a gente ir junto. Eu não sei como é que dá pra fazer isso. Eu não sei, família. Eu também não sei de nada. Eu sou totalmente leigo nisso. Eu nunca saí aqui. Eu acho que o máximo que eu saí do meu estado foi ali, pro vizinho aqui, pra Paraíba, né? Mas nunca saí pra muito longe. Então eu também não sei como é que faz aqui pra ir, e essa parada toda que tem que fazer. Mas eu vou ser forçado a aprender. A gente não nasce sabendo das coisas, né? Porque pelas riquezas que o Brasil tem e pela forma que estão dando cada passo, olha, vamos lá, eu ia até falando e desculpa, porque é tanta coisa aqui, né? E esse é um vídeo daqueles que a gente tá trocando ideia mesmo. Você tem os deuses do Olimpo tomando esse tipo de decisão, quebrando decisões votadas, aprovadas no Congresso. Eles vão e criam outra interpretação absurda e os caras ficam com a cara mexendo e deixando. Então é a maior ferramenta que o comunismo tem hoje, é os deuses do Olimpo. Tiraram o direito que já era mínimo do cidadão a se defender. Colocaram um 38, uma arma considerada nos Estados Unidos, por exemplo, jurássica, arcaica. Eles consideraram de uso restrito. Então isso é para impedir, né, qualquer defesa da população. Agora eles começam a avançar na tua propriedade privada. As taxas cada vez mais caras, o combustível não para de subir. Inclusive esse agora é o combustível muito mais caro, porque ele aumentou a mistura de álcool no combustível, na gasolina. Então você tem mais manutenções para fazer, com as peças cada vez mais caras, e menos autonomia para rodar com quilômetro rodado. Ah, Davi, mas eu não tenho carro. Mas o Brasil é movido pelos combustíveis. Não interessa se você não tem carro. Você vai se ferrar de todas as maneiras. Porque o alimento chega até você, os produtos que você usa, tudo chega através de transporte de veículos, né? Já que sabotaram os trens. Então eles vão avançar cada vez mais, já que você tem o sistema aparelhado, né? O sistema de poder, de controle do país. Eles vão avançar cada vez mais até deixar algo muito parecido com a Venezuela, Cuba. E o manda-chuva que está aí, ele nem sequer esconde a sua admiração por esses caras. Ele sabia que para trazer isso para o país precisaria ser uma coisa passo a passo, devagarzinho. E aí, meu irmão, me diga se isso aqui é exagero, se isso aqui não é bem assim, porque você tá vendo. Eu, sinceramente, eu sei que cada um tem as suas responsabilidades, né? Tem os seus problemas, mas, família, pare para pensar um pouquinho, né? O Paraguai não é tão longe, você nem precisa de visto. É claro que isso aqui também não tem que ser uma ideia, né? Que todo mundo comece a fazer, porque senão eles proíbem. Aí a gente vai descobrir que é gado mesmo, né? De vez, porque você querer ir para outro país e não poder, né, que podia até ontem, mas eu tenho certeza. Eu vou fazer um vídeo aqui, eu já dei uma lidazinha, eu vou juntar mais coisas pra você ver que dá, né, pra muitos de nós viver lá, porque o bicho tá pegando, família. E vai piorar muito, meus irmãos, porque aqui tem as maiores riquezas do planeta agora, né, concentrada aqui. Os caras estão interessados nisso e você tem o que aqui? Verdadeiros capetas no poder. Então o avanço da putrificação, da deterioração, vai ser muito maior aqui do que deveria ser no resto do mundo. Porque esses caras não andam, eles correm para o sistema. Isso tudo vem de fora, família. Não acho que o manda-chuva que tá aí, que tem dificuldade até para falar, você vê que o cara é um completo imbecil, com perdão da palavra, mas ele tem dificuldade até para falar,
Você acha que esse cara tá elaborando algo desse tipo, mirabolante dessa maneira? Lógico que não. Essas ordens vêm de fora, são ordens alienígenas. O Enéas muitas vezes falava isso, quem tava no poder era o mesmo que tá agora. E ele falava, são ordens alienígenas, vêm de fora. Os candidatos, os principais candidatos estão assinando os mesmos documentos, comprometendo a nossa nação contra os nossos próprios interesses. Enéas falou isso a vida toda. E é justamente esses caras que estão aí. Então, meus irmãos, é isso. Tô sendo bem sincero com vocês. É o que tá passando aqui pela minha cabeça agora. Pode ser que amanhã eu mude, pode. Mas o que eu tô vendo aqui pro Brasil, a solução, gente sendo presa por contar uma piada, né, redes sociais sendo banidas, eu acho, meu irmão, que o jeito mesmo é tem hora de recuar, né? Tem hora de recuar e eu acho que esse é o momento. A gente sabia que ia ser assim. Acho muito difícil eles saírem do poder, do jeito que tá aí as coisas, né? Eu não vou entrar nessa questão porque não pode, né? Senão eu não quero ser preso nem ter as contas banidas. Mas é complicado, né? Um estado aparelhado, meu irmão, que significa o quê? Que todas as áreas dele têm o mesmo pensamento e querem a mesma coisa. Você tá entendendo o que eu tô falando? Pelo amor de Deus, se não tiver, né? E como é que esses que têm o mesmo pensamento e querem a mesma coisa vão fazer algo que é contra esse próprio interesse universal deles? Você tá entendendo, família? Eu não posso falar mais do que isso. Enfim, meus irmãos, é terrível a situação. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Fiquem com Deus, um abraço e a gente se encontra mais tarde, se assim o Criador permitir. Fui!